Então, a atividade era boa de responder, não era tão difícil. Então, na atividade que foi passada anteriormente, na aula passada, tinha uma parte de entender arredondamento, que no material vinha mostrando que, ao longo da história da matemática, arredondamento de casas decimais é a alteração de um valor numérico por outro, aproximadamente, ou valor equivalente. Então, é aproximar valores de acordo com essas três regras. Se o dígito a ser suprimido, ou seja, a ser retirado, for maior que 5, o algarismo permanece inalterado, ou seja, não altera se ele for menor que 5. Agora, se o dígito que for retirado for maior que 5, o que acontece? Aumenta-se uma unidade no algarismo anterior. Aumenta-se uma unidade no algarismo anterior. Se o dígito ser suprimido for 5, que for retirado for 5, aí sim, precisa de três possibilidades. O antecessor, dígito for par, permanece inalterado. Se o antecessor do dígito for ímpar, aí adicionamos uma unidade. E se o número que for retirado, se for 5 ou o último algarismo após for 5 ou 0, o último algarismo a ser conservado só será aumentado de uma unidade se for ímpar. Então, são essas regras de arredondamento. Aí na atividade, observe a tabela e faça o que se pede. A tabela abaixo contém os dados sobre a expectativa de vida por idade de homens e mulheres no Brasil nos anos de 1998 a 2013. Aí o que é que precisaria na questão? Pede a média da expectativa dos homens e também das mulheres. Para que vocês possam ter calculado a média dos homens e das mulheres, teriam que somar todas elas, né? E depois dividir pelo total de anos. Então, são 6 anos no total, só somando as médias. Ficou fácil aqui, ó. 2 com 3, vamos somar aqui, ó. Para saber 5, 4 e 1, 5 com 9, 14, 14 e 8, 22, 22 com 10, 32. Boto 2, vai 3 aqui em cima. Aí 3 mais 4, 7, 7 e 5, 12, 12 e 7, 19, 19 e 8, 27, 27 e 9, 36, 36 com 1, 37. Boto 7, vai 3. Aí 3 com 6, 9, 9 e 6, 15, 15 e 6, 21, 21 e 6, 27, 27 e 6, 33, 33 e 7, 40, 40. Então, veja que a soma das idades nesses anos é de 407,25. E como é que eu calculo a média? É somando todas elas e dividindo pelo total de anos. Nesse caso, eu vou, que nem foi somado, 407 vírgula 25
dividido por... Vai ser dividido por 6. Porque foi 6 anos, né? Logo, a média da expectativa de vida entre homens é de 67,87. Na calculadora, poderia até ser botar todos. Então, a expectativa de vida é de 67,87 o quê? Anos, né? Nós estamos trabalhando com idade. Na expectativa de vida entre as mulheres, tem que somar as idades delas, nos 6 anos, e dividir por 6. Vamos somar aqui, ó, 4, 0 com 9, 9, 5, 14, 14, 4, 18, 18 e 3, 21, 21 e 6, 27. Agora, 2 com 2, 4, com 5, 9, com 6, 15, com 7, 22, com 8, 30. Isso mesmo, deixa eu ver, 2. Recapitulando, 9, 5, 14, 14, 18, 21 a 27, vai 2. 4, 6, 11, 17, 17, com 7, 24, 24 com 8, 32. Vai 3. 3 com 7, 10, 17, 24, 31, 38, 45. Então, a média das idades das mulheres nesses 6 anos é de 4... A média não, a soma é de 452,74. E o que é que eu vou fazer agora? Agora, como eu somei todas elas, vou dividir por 6. Vai ficar 452,75 dividido por 6. Lembrando que média aritmética é esse símbolozinho aqui que já estou usando para vocês acostumar. Esse xzinho com traço em cima. Dividindo 452,74 por 6, dá 75,456. Então, anos, né? Se fosse para arredondar, na questão não pediu. Mas como nós estamos trabalhando arredondamento, se fosse para arredondar, para deixar apenas uma casa após a vírgula, veja, se fosse para arredondar a idade dos homens para apenas uma casa após a vírgula, veja que eu vou retirar a casa que vai ser suprimida, é o 7.
Veja, o 7 é maior que 5. O que é que vai acontecer com a unidade anterior? Vai ficar 67. Como ele é maior que 5, a unidade anterior vai aumentar uma casa. Vai ficar 67,9. Ó. Mesma coisa se fosse aqui, ó. Eu quero deixar apenas uma casa após a vírgula. Mas a casa que vai ser suprimida é o 5. O que é que acontece? Quando é 5, nós temos três situações. Quando o número é ímpar, anterior, aumenta uma casa. Quando é par, permanece igual. Então, se fosse para arredondar, deixar apenas uma casa após a vírgula, como o 4 é par, ele vai permanecer inalterado. Quando termina em 5, só altera quando ele é ímpar. Então, ia ficar 75,4. Na questão não pediu, mas eu mostrei para vocês, se fosse o caso. Aí agora, na questão 2. Na questão 2, construa uma nova tabela arredondando esses dados para inteiro mais próximo. O que é que essa questão quer? Eu não precisei construir, é só fazer ao lado. Arredondando 64,4 para o número inteiro mais próximo. Veja que 4 é menor do que 5, não altera. Vai ficar 64. 65,1. Apenas 65. 1 é menor do que 5. 67,9. Veja que o 9 é maior do que 5. Então, vai ter que aumentar uma casa anteriormente. Vai ficar 68. 68. No número 68,82. Qual é o número mais próximo? 68 ou 69? 69. Então, ele quer que arredonde para o número inteiro mais próximo. 69,73. Como 7 é maior que 5, vai ficar 70. 71,3. O 3 é menor que 5, o número que vai ser suprimido, então permanece inalterado. Fica 71. De mulheres, 72,0 é o próprio 72 inteiro. 72,9, 73. 75,5. Agora vamos àquela regra. Veja que o 5 é o número suprimido. Quando termina em 5 ou em 0, o que acontece? Se o número for par, permanece igual. Como é ímpar, vai ter que aumentar uma casa. Então, o número mais perto não é o 75, é o 76. 76,44. Veja que o 4, o número que vai ser suprimido é menor que 5. Então, permanece 76. 77,3. Permanece 77. Por quê? Porque o 3 é menor do que 5. E eu vou tirar essa casa. E por último, 78,6. Veja que o 6 é maior que 5. Então, eu vou ter que aumentar uma casa no número anterior. Do 8 passou para 9. Então, vai ficar 79. Então, era
essa possibilidade de arredondamento que a questão pedia. Na questão, a questão mais complexa foi essa daqui. Por quê? Porque ela, primeiro, completa os dados com... Teve pessoas que não sabiam. Isso significa o quê? As idades de 20 a 30 anos. Significa o quê? Que de 20 a 29 anos, eu vou preencher nessa parte. O 30 não entra aqui. O 30 vai entrar de 30 a 40 anos. Ou seja, quem tem de 30 a 40 anos tem idade de 30 até 39 anos, não tem 40. Então, de 20 a 30 anos, contando aqui, ó, esse rosa aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Nós temos 28 números de 20 a 30 anos. Agora, preste atenção aqui, o 30 não entrou. Por quê? De 20 a 30 anos, quem tem idade, quem tem até 29 anos, completou 30, já vai entrar aqui neste outro intervalo. Isso aqui significa intervalo. Agora, de 30 a 40 anos, é essa parte em vermelho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 pessoas têm... Eu coloquei aqui. 14 pessoas têm idades de 30 a 40 anos. Eu coloquei aqui em cima. Aqui. Vocês conseguiram fazer essa questão? Primeiro, preencher o quadro. E agora, de 40 a 50 anos. É esse em verde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 pessoas têm idade entre 40 e 50 anos. Significa que quem tem 50 não vai entrar nessa parte, entra no outro. De 50 a 60 anos, essa parte é amarelo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 pessoas têm idade de 50 a 60 anos. E para finalizar, os que têm de 60 a 70 anos. É o azul. 1, 2, 3, 4, 5. Então, 5 pessoas têm idades de 60 a 70 anos. Ou seja, dá um total de quantas pessoas? 70 pessoas, que nem já foi dito. Esse era o preenchimento. Vocês precisavam encontrar o intervalo das idades. Qual era a regra? Então, se eu tenho idade de 20 a 30 anos, então só pode ser até 30. O 30 não. O 30 vai entrar aqui, de 30 a 40 anos. Ou seja, até 39 anos. De 40 a 50 anos, vai ser de 40 até completar 50 anos. Quando completa 50 anos, já entra nessa frequência aqui. Porque aqui são intervalos entre idades. Veja que aqui, de 20
contando 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Veja que tem 10 anos de um para o outro. De 30 a 40 anos, contando 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. Mais 10 anos. Veja que vai aumentando sempre de 10 em 10. Agora, pegando esta base aí, como é que nós vamos calcular a questão letra A? Em qual classe a frequência foi maior e em qual classe ela foi menor? No caso aqui, a frequência é isso aqui, é porque na hora de digitar, essa coluna aqui é a da frequência. Então, qual delas foi a maior? Quem sabe me dizer? Foi a frequência de qual idade? É só analisar qual que teve maior resultado. Então, a que teve a maior foi a maior de 20 a 30 anos. Por quê? Porque teve 28 pessoas. Então, a maior... Cheguei aí, professor. Tava sem internet. Ô, certo, fera. A maior é de 20 a 30 anos. Por quê? Porque teve mais pessoas de idade nesse intervalo. Enquanto a menor foi a intervalo de 60 a 70 anos. Veja que eu só tenho 5 pessoas que tinham idades de 60 a 70 anos. Então, a menor é essa daqui, de 60 a 70 anos. Quantos funcionários têm idade inferior a 30 anos? Vejam que inferior a 30 anos. Veja, por isso que esses daqui não vai entrar. Quem é menor do que 30 anos? Tem 29, 28. Então, quantas pessoas têm idade inferior a 30? 28 pessoas. Que é a frequência de 20 a 30 anos. Então, 28 é a resposta. Letra C. Quantos funcionários têm 30 anos ou mais? Veja, 30 anos ou mais a segunda. E menos de 50 anos. Então, essa daqui não vai entrar. Vai ser somente essa aqui de 30 e essa aqui de 40. Então, 14 mais 16. Então, 30 pessoas dos funcionários têm idades de 30 anos ou mais. 30 pessoas. 14 com 16. Na letra D, quantos funcionários têm 50 anos ou mais? Veja, 50 anos ou mais, eu vou somar todas. Então, vou somar essa daqui que tem 7 e essa aqui que tem 5. Vou somar essa com essa aqui. Eu vou ter 12 funcionários têm idade superior a 50 anos. Outra coisa. Agora pergunta, qual é a moda e a mediana das idades? Primeiro, a moda é o que mais se repete. Então, vocês teriam que ver lá na tabela qual é a idade que mais se repete lá.
Porque a moda é o que mais se repete. O que mais se repetiu foi o 25. Se vocês contarem lá, o 25 apareceu. Tinha 6 pessoas que tinham 25 anos. Foi o que mais se repetiu. Pode contar aí. O 25 apareceu 6 vezes. Já foi 5, falta um aqui ainda. Então, o 25 foi o que mais apareceu. Apareceu 6 vezes. Logo, a moda das idades é 25. A mediana é aquele termo do meio. O que é que vocês vão saber que é a mediana? Se vocês colocou os dados em rol, vai saber qual é a mediana. A mediana vai ser quem ficou na 30ª, que tem 70 pessoas. Vai ser o que está ao meio, o 35º e o 36º. Por quê, professor? Porque esses dados têm 70 pessoas. Quando é par, não tem o número que está no meio. Eu vou pegar o 35º, somar com o 36º e depois dividir por 2, que eu vou saber. Aí como é que eu faço, professor? Se eu não coloquei em rol, é fácil. Vai ser o 35º. Aí eu tenho 28. 28 com 14 dá quantas pessoas? 38. Veja que a mediana vai estar, primeiro eu tenho 28, vai estar aqui, é porque 28 com 14 é 42 pessoas. Até aqui eu vou ter 42º em ordem crescente. Então, a mediana vai estar nessas idades aqui, de 30 a 40 anos. Por quê? 28 com 14, 42. Então, a mediana está nas idades de 30 a 40 anos. Então, a mediana de 30 a 40 anos, quem é que está no meio de 30 a 40? O 35. Então, a mediana, para quem não colocou em rol, é 35. Então, a mediana é 35 anos. É a idade que está ao meio. Pode colocar em rol que vai dar certo. Então, a mediana é 35 anos. E, por último, qual é a média das idades dos funcionários? Essa daí era mais complexa. Vocês teriam que somar todas as idades e, ao final, dividir pelo total de pessoas, que é 70. Quem somou e dividiu por 70, eu somei aqui, dá 2.592, dividido por 70, eu vou encontrar a média das idades. 2.592 dividido por 70 vai dar 37,02. Então,
a média é de 37,02. Veja que elas são pertas. A moda, menos a moda, que saiu mais. A média de 37,02 anos. E por último, a média pode ser arredondada? Se sim, faça o procedimento correto. O melhor arredondamento para deixar no número inteiro, como 2 é menor que 5, o arredondamento fica para 37 anos, né? Essa era a atividade. Então, o que eu achei mais complexa foi encontrar as frequências aqui, ó, das idades, neste intervalo, porque dá trabalho. Você encontrar a moda, aquele que mais se repete, e a mediana, que é o termo do meio. Então, precisaria vocês colocar esses dados em rol, que era o quê? Colocar em ordem crescente, aí você saberia melhor identificar quem é a mediana, colocar em rol, ordem crescente, do menor para o maior, começando do 20, depois 20, 21, 21, 22, 22, e assim sucessivamente. Então, essa era a nossa atividade.